Olá, CREAPod no ar, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Eu sou Carla Arantes e comando o bate-papo nesse espaço dedicado a falar sobre os mais diversos assuntos das engenharias, agronomias, geociências. Você é o nosso convidado a participar sempre, então deixe o seu comentário, a sua pergunta aqui na TV CREA, no YouTube e também nas plataformas de áudio, Spotify, Deezer, Apple Music, você encontra o CREAPod, escuta onde quer que você esteja. Bom, agora em agosto a gente teve o Congresso de Engenharia, Agronomia e Geociências, realizado pelo CREA-PB, um congresso estadual que foi realizado com grande sucesso e foram tratados os mais diversos assuntos, né, com enfoques bastante atualizados, o que proporcionou excelentes debates e reflexões. Então, a partir de agora, a gente quer trazer um pouco do que foi debatido lá no Congresso, aqui para o nosso CREAPod. E eu tenho a honra de receber aqui hoje, então, uma grande pesquisadora de um tema muito atraente, que pode fazer a diferença na vida de todos nós. Eu estou falando da professora da Universidade Federal da Paraíba, pesquisadora do Instituto Nacional do Semiárido, do INSA, além de vários outros títulos, é a doutora Sayonara Elisiário. Seja muito bem-vinda. Bom, e a gente vai falar, Sayonara, a Sayonara que é formada, tem doutorado, mestrado, pós-doutorado em Química, né? E ela tem uma pesquisa muito robusta sobre o hidrogênio verde. Esse foi o tema da palestra que ela apresentou lá no Congresso. Então, a gente vai trazer um pouco desse assunto para cá, sobre essa forma, essa energia. Sayonara, eu queria que você explicasse para a gente o que é o hidrogênio verde, como ele pode ser usado como fonte de energia. Bom, o hidrogênio em si, né, ele é um gás, como muita gente conhece, mas né, ele ficou conhecido popularmente como hidrogênio verde porque estava associado à sua baixa emissão ou praticamente zero, né, emissão de carbono e, portanto, isso quer dizer que ele vem de uma fonte de quase zero carbono. Então, normalmente o que nós temos é a produção do hidrogênio a partir de um processo chamado eletrólise, e esse processo é auxiliado através de uma fonte de energia renovável. Então, nós temos uma fonte que é água, né, para a produção de um hidrogênio que não, a partir do seu consumo, não produz carbono e, né, auxiliando esse processo, você tem uma fonte de energia renovável, eólica ou solar, ou mesmo biomassa, né, ou hídrica, desde que ela seja renovável. Não é novidade que o hidrogênio seja usado como fonte de energia, como combustível, né? Esse estudo, essa utilização já é antiga. Já é antiga, só que anteriormente o que se fazia era produzi-lo através de fontes fósseis. Né? Então, você tem o processo de gaseificação de carvão, você tem o processo de reforma a vapor de gás natural, que podem produzir hidrogênio, mas que produzem concomitantemente carbono. Agora, você falou da utilização da água para a produção do hidrogênio. Então, qual seria a vantagem de usar a água para produzir o hidrogênio ou uma hidrelétrica, por exemplo, em que você usa a própria água para produzir uma fonte de energia? Na verdade, em termos de energia, não é diferente. E a ideia não é necessariamente que a gente utilize hidrogênio como energia. A ideia é que a gente utilize onde já se existia consumo de hidrogênio que vinha de origem fóssil, substituí-lo, né, por um hidrogênio produzido a partir de energia limpa. Então, na verdade, para um país como o nosso, onde a gente tem muita fonte de energia renovável, o hidrogênio ele não é o foco dele utilizado como energia. Né? Ele poderia sim auxiliar no processo de armazenamento de energia, mas o foco principal seria substituir os usos que hoje são, né, são usos junto com hidrogênio que emite carbono, né, por um uso de baixa emissão. E onde isso é utilizado? Assim, qual a aplicabilidade?
Então, hoje o mais comum, o que a gente chama de aplicação convencional, seria onde o hidrogênio já é utilizado, que seriam nas refinarias, né? Na produção de amônia e na produção de aço, por exemplo, são usos muito comuns, ou na indústria química também, para a produção de metanol, por exemplo. Então, nesses locais, a ideia então seria a produção, a substituição de um hidrogênio que gera poluição, digamos assim, para um que não gera. Essa é a grande vantagem do chamado hidrogênio verde. Essa seria a grande vantagem. Só que a gente tem alguns outros setores que a gente chama de setores estratégicos. Então, são 5 setores estratégicos, basicamente, né? Mas a gente poderia inserir aí algumas outras estratégias, como o setor de mobilidade, onde eu tenho alguns tipos de modais ou veículos, como veículos pesados, né? Onde eu posso eletrificá-los e, alternativamente, a baterias, que seriam setores de baixa viabilidade econômica, como os veículos pesados, para uso de baterias, então eu posso utilizar hidrogênio em uma célula combustível. Isso seria utilizar o hidrogênio diretamente ou o hidrogênio para alimentar esta bateria? Na verdade, não é uma utilização do hidrogênio diretamente, uma combustão. Entendi. Não é um processo de combustão, é um processo onde eu utilizo o hidrogênio para alimentar uma célula combustível que transforma isso em energia elétrica. Entendi. Então, eu não vou parar, abastecer meu carro e colocar hidrogênio no tanque, não é isso? Você pode colocar no tanque. Pode ser. Só que esse tanque armazena hidrogênio que é encaminhado para uma célula combustível. Entendi. E essa célula combustível gera energia elétrica e como produto, né, como subproduto, água. É porque essa conversa a gente fica com a impressão que a gente está falando uma coisa futurística, né? Seria do desenho dos Jetsons ou do filme De Volta para o Futuro. É uma coisa meio ficção científica. Mas qual é a viabilidade disso? O que já está em uso hoje e em quanto tempo isso vai ser viável? Hoje, o hidrogênio para o setor de mobilidade já é uma realidade, né? Então, na verdade, para países europeus já utilizam, por exemplo, já possuem ônibus a hidrogênio, já possuem caminhões a hidrogênio e alguns veículos. Recentemente, a gente esteve num evento, né, e temos já alguns veículos, inclusive veículos leves, né, algumas opções. Ainda tem uma série de desafios, né? Os veículos leves, particularmente, eles competem com os veículos a bateria, que é uma outra realidade, mas para veículos pesados isso já está comprovado que é viável. A gente também tem uma outra opção, que seria utilizar o hidrogênio no processo de produção ou de geração de combustíveis sintéticos, que são combustíveis que imitam, né, que têm a mesma fórmula do combustível que a gente tem hoje, que também é de origem fóssil, mas que é construído com CO2 de captura de carbono, junto com o hidrogênio, que é um hidrogênio limpo. Então, essa construção forma uma molécula nova de um combustível sintético. Então, eles também poderiam substituir os combustíveis que a gente tem hoje. E os pontos, vamos dizer assim, negativos, mas o que dificulta a pesquisa e a aplicação, a utilização em massa do hidrogênio? Nós temos particularmente muitos gargalos. Então, existem gargalos que são gargalos locais e existem gargalos que são conhecidos mundialmente. Certo. Mundialmente, a gente tem um gargalo econômico, né, que é a produção do hidrogênio, conhecido como hidrogênio verde, o eletrolítico, ele tem quase que 70% do seu custo, né, relacionado com energia elétrica. Então, para produzi-lo num custo mais baixo, a gente tem que alcançar custos baixos de energia elétrica.
Então, isso requer infraestrutura, né? Expansão tanto de transporte quanto amadurecimento tecnológico das formas de armazenamento, que é um dos grandes gargalos quando a gente está falando de um gás. Né? E a gente tem alguns gargalos locais, que tem a ver com maturidade tecnológica. Eu diria que a ausência no Brasil ainda, né, de um mercado competitivo na produção de peças, tanto de célula combustível quanto de eletrolisadores, né? E alguns outros gargalos relacionados a transporte, relacionados ainda, por exemplo, a infraestrutura, né, disponibilidade, produção e assim por diante. Quão perto a gente está de ter essa utilização do hidrogênio verde mais popularizada? Eu digo que a gente está perto, né? Porque particularmente é algo que eu estou sempre visitando, ainda que teoricamente... Você já estuda há quanto tempo isso, Sayonara? Nosso primeiro projeto de grande porte foi um pouco antes da pandemia, quando chega a uma realidade mais comercial. 2019, 2020. A ponto de chegar aqui no Brasil uma empresa e pensar, né, na possibilidade de utilização. Mas o hidrogênio em si, né, a utilização do hidrogênio em si é feito há muitos anos, por exemplo, nas refinarias, né, onde a gente produz combustível, que é combustível fóssil. Já se fazia há muito tempo gasificação de gás natural, reforma de gás natural, né, o processo, que é um processo de gasificação, para utilização desse hidrogênio. Os combustíveis em si, muitos deles precisam de processos de hidrogenação, né, o querosene de aviação, uma série de combustíveis acabam passando por esses processos. O que acontece a ponto de olhar o Brasil como um local estratégico para a produção de hidrogênio eletrolítico, né, isso vem caminhando, eu diria que de 2017 para cá. A Europa ela foi amadurecendo a ideia, foi amadurecendo tecnologicamente também. Você acredita que isso está ligado também à escassez de recursos que tem na Europa? E aqui a gente tem abundância, vento, sol, que possam produzir outros tipos de energia? Ela enxerga que há uma escassez de recursos, inclusive para a produção de energia, e em determinado momento a gente tem um ponto crítico maior, que foi a guerra da Rússia. Certo. Então, nesse momento, né, a questão do gás natural o fornecimento de gás natural passa a ser crítico para a Europa. Sim. E ela começa a acelerar essa visão que ela já tinha sobre a utilização do hidrogênio. Com relação a custos e o preço que isso chega para o consumidor, você falou inclusive aí do gás muito utilizado na Europa, justamente por conta da guerra, o preço do gás disparou. É viável também economicamente a utilização do hidrogênio verde? Ele vai ter um custo menor ou ele terá um custo maior, mas a compensação ambiental vale a pena? Ele tem um custo maior hoje, né? Quase 3 vezes maior. Mas o que a gente faz é justamente estudar estratégias para que a gente consiga compensar isso economicamente mesmo. Então, você tem um custo que é elevado, mas um benefício ambiental muito alto. E aí, o que você cria? Instrumentos regulatórios que possam beneficiar, inclusive economicamente, quem o produziria. Então, por exemplo, né, o mercado de carbono é um mecanismo que hoje a Europa utiliza para quem produz produtos de baixo carbono. Então, eu tenho
um outro instrumento chamado financiamentos sustentáveis, que auxilia empresas que têm práticas sustentáveis. Então, todos esses mecanismos, financiamentos, mercado de carbono, benefícios fiscais em torno disso, acabam trazendo um benefício econômico para compensar quem produz o hidrogênio num custo mais alto. Vamos explicar como é que funciona o mercado de carbono? Como que as empresas negociam digamos, esse excesso, né, o que sobra para eles? Como é que funciona? Na verdade, não é bem o que sobra, é o que eles deixam de produzir. Deixam de produzir, é verdade. A gente tem hoje 2 mecanismos de mercado de carbono, né? Que hoje no Brasil ele é voluntário ainda, mas a gente tem na Europa o que a gente chama de ETS, que é um mecanismo de licença, de créditos de carbono, e a gente tem um mecanismo mais de comando e controle, que é um mecanismo punitivo, de precificação. Tá. Então, eu tenho um teto onde é possível, até aquele ponto que eu posso emitir, e se eu passo disso, eu tenho que pagar por um preço por esse excesso. Certo. Eu também eu falei para você sobre o mecanismo de licença, né, que é um mecanismo onde eu comercializo a partir do momento que eu diminuo minhas emissões, ou pelo menos insiro processos mais limpos, né? E eu comercializo algumas licenças que me são creditadas como um ativo. Então, quem polui bastante, para compensar essa poluição, tem que comprar essas licenças. Então, isso acaba virando uma moeda, né? E é um ativo que gera também um fundo para a própria Europa. Né? E na sua opinião, como pesquisadora, o que você acha dessa comercialização? Você acha que traz benefícios ou que é uma forma apenas daquela empresa que não se adequou de só se ajeitar, né? Deixa eu resolver aqui esse meu problema pontualmente. Baseado nos estudos que eu faço, né, esse é um dos mecanismos possíveis e que obteve sucesso na Europa. A gente está falando de Europa, então os Estados-membros todos podem participar do mecanismo. Existem países que aplicam os 2 e existem países que aplicam só um. E dentro dessa aplicação, ela não se restringe ao setor de energia. Na verdade, ela pode ser aplicada por cada país em setores específicos. Então, eu posso aplicar para o setor industrial, eu posso aplicar para o setor de transporte, eu posso aplicar para o setor de energia e assim por diante. Outros países, a China, por exemplo, né, o mercado de carbono da China, ele inicia em 2021 e desde então ele passou a ser um mercado eu diria, de destaque econômico no país. Então, a experiência que a gente tem hoje é que o mercado de carbono ele tem sido um aliado ambiental, mas também, né, um ponto de desenvolvimento econômico. Isso tanto para o país quanto para o setor privado. Em alguns eventos, inclusive no Congresso de Engenharia, no Congresso Estadual de Engenharia, Agronomia e Geociência, a gente teve eu não sei se compensação é o termo certo, né, mas esse cálculo do carbono, do quanto a pessoa gastou, se ela veio de avião, se ela veio de carro, quanto que ela gastou para chegar naquele evento e seria compensação depois com plantio de árvores, uma forma de contribuir com o meio ambiente. Isso é uma forma apenas de divulgar ou também funciona? Eu acredito que funciona, né? A gente tem um projeto de extensão, né? Trabalhamos conscientizando inclusive crianças para que elas consigam, numa calculadora muito simples, olhar, né, quais são os processos que contribuem com as emissões e que processos poderiam diminuir
essas emissões de carbono. Então, esse olhar crítico que a gente vai criando ao longo da educação e até chegar, por exemplo, num futuro empreendedor, né? Isso é extremamente importante para que eles olhem que não é só o setor de energia que tem uma parcela de emissão, mas são diversas atividades ao nosso redor. Interessante. E com relação às pesquisas no Brasil, a gente sabe que ser pesquisador no Brasil não é fácil. Essa é uma área que vem recebendo investimentos? Eu diria que mais do que antes. Que bom. Mas a pesquisa no Brasil, a gente vem de um processo de diminuição de investimentos a um prazo já longo, né? E, obviamente, isso tem sido transformado ao longo do tempo em outras estratégias, né? Muitos pesquisadores brasileiros, eles saem, criam startups, eles tentam fazer processos de inovação que são diferentes do que a gente faz dentro de laboratório, relacionados à pesquisa básica, ou o que a gente chama de pesquisa de base, né? Que é uma pesquisa que dá resultados a longo prazo, mas que ainda tem um gap muito grande para a pesquisa industrial, né? O que a gente, e eu acredito que esse é um grande desafio no Brasil, porque nós acostumamos culturalmente a não investir muito, e isso nos afasta, né? Porque a pesquisa de base, ela requer um financiamento muitas vezes menor do que aquilo que a gente chega a ponto de aplicar, porque eu estou falando de toda uma cadeia, né, de produção. Então, o grande desafio é aproximar essa pesquisa aplicada, né, a nível, pensar naquilo que é oferecido comercialmente e trazer para perto do que a gente tem de base. Hoje, essa produção de hidrogênio verde no Brasil, ela é feita pela iniciativa privada ou estados, a federação já está envolvida nisso? Hoje, o que a gente tem em termos de pesquisa são projetos de P&D, que a gente chama. Projetos de pesquisa e desenvolvimento. Então, eles estão mais perto do desenvolvimento de um produto do que está a pesquisa de base. Certo. E eles são financiados, né? Pesquisa de P&D é financiado pelo setor privado a partir de uma questão que existe, o que a gente chama de lei do bem e a lei da informática, né? Que a gente tem aí uma pesquisa, um valor que é voltado para financiar essas pesquisas. Como se fosse uma lei de incentivo? Isso. Né? Como funciona, vamos dizer, a Lei Rouanet para a cultura, que funciona como um incentivo fiscal para as empresas que auxiliam, que investem em cultura, em projetos culturais. No caso, elas recebem esse incentivo para investir em pesquisas relacionadas à produção do hidrogênio, seria isso? Isso. E a gente tem hoje uma chamada, né, na época, a primeira lista saiu, 95 empresas tinham intenção de participar desse processo, né? A chamada da ANEEL, que ela vem com a proposta de plantas de pequeno porte, ou seja de produção ou Sem problema. Vamos voltar aqui. Vamos lá. Aí você estava falando que as empresas de pequeno porte, seja empresas de pequeno porte ou empresas... Na verdade, a gente teve uma chamada, que foi uma chamada da ANEEL, ela abriu um edital, onde 95 empresas demonstraram a intenção de participar desses projetos. Certo. Hoje, na verdade, isso vai restringindo, né, um pouco em número, conforme... Participar como financiadoras. Como financiadoras. Como investidoras, entendi. E os projetos, eles foram agora mais afinados, né? Mas hoje, eles têm uma série de empresas que vão participar desses projetos. Atualmente, nós temos 2 projetos
que produzem um deles a nível piloto, que é o projeto da EDP, né, que foi desenvolvido no Ceará, ali no Porto do Pecém. E o projeto de Furnas, que foi um projeto autorizado também através de um P&D, que era para sistemas de armazenamento há um tempo atrás e que hoje também está produzindo. Então a gente espera que o quanto antes nós tenhamos... O que você acha que vai surgir assim mais rapidamente? Veículos aqui no Brasil? Veículos ou uso industrial do hidrogênio verde? O que vai ser mais... O que vai chegar primeiro? Bom, eu acredito que a gente tem uma lacuna muito grande dentro de uma área que já é utilizada convencionalmente, que é a produção de amônia para fertilizantes. Sim. Então, hoje o Brasil importa a maior parte do fertilizante consumido internamente. Sim. E uma estratégia aí seria produzir internamente um produto que é limpo, né? Que hoje, na verdade, a produção através do processo de Haber-Bosch já acontece com hidrogênio proveniente de fóssil. Então, a ideia é substituir esse hidrogênio no processo de produção de amônia e que a gente pudesse, né, fazê-lo aqui, dentro do Brasil, olhando para esse produto como um mercado doméstico. É isso, então a gente fica aqui na torcida para que aconteça o quanto antes. Sayonara, muito obrigada pela sua participação aqui no CREAPod. Seja sempre bem-vinda. Obrigada a você. E muito obrigada a você também que acompanha toda semana o nosso CREAPod. Não deixe de se inscrever no TV CREA, o canal do CREA PB no YouTube. Siga a gente também nas redes sociais, no Instagram é o @CREAPB, tem também no Facebook. Muito obrigada pela companhia. O CREAPod é uma realização do CREA PB. A produção é minha, Carla Arantes, com o Manuel Nóbrega, a captação e edição é da 104 Filmes. A gente faz sempre um agradecimento especial a Belo Jardim pelo paisagismo do nosso cenário. Muito obrigada e até semana que vem.